último dos três gigantes. Mas agora, por causa de Agaiut, metade do império havia se transformado em um cemitério, e não estava claro por que ele ainda estava vivo. O gigante respondeu que não havia motivo para se preocupar. Ele não tinha muito tempo de vida e, em breve, voltaria para o seu próprio lado. O protagonista achou que isso não era tão ruim assim, já que dois amigos, com quem Agaiut havia vindo para a Terra, estavam esperando por ele lá. Um deles havia sido praticamente torrado pelo temperamental dragão vermelho que o havia banhado com seu fogo. O segundo gigante havia sido selado para a eternidade por um ancião chamado Lorehon. Mas o gigante disse ao homem que não havia necessidade de tentar esconder a verdade por trás de palavras superficiais, pois os filhos das estrelas compartilham seus sentimentos uns com os outros. E eles levaram todos os seus inimigos, ou pelo menos a maioria deles, consigo para o além. Além disso, não havia mais ninguém tão forte quanto o jovem, e agora ele estava completamente sozinho. O gigante Agaiat pediu ao jovem que não fingisse na sua frente, pois sabia que o jovem não tinha muito tempo de vida. Mas o gigante ficou contente por o jovem não ter percebido seus poderes antes. Caso contrário, ele teria começado a aprimorá-los e se tornado um grande obstáculo no caminho para o desejo acalentado por todos os gigantes. O jovem não quis ouvir isso, mas, por outro lado, ele próprio compreendia que sua vida havia sido desperdiçada a julgar pelos resultados. O gigante Agaiat tinha certeza de que o jovem era uma grande pessoa e tinha todo o direito de se orgulhar. Mas o mundo humano logo seria engolido pela luz das estrelas e se dissolveria completamente nela. O jovem não queria mais ouvir nenhuma das últimas palavras do gigante e decepou sua enorme cabeça com um único golpe de espada. Mas agora, completamente sozinho e em pé empoçado de sangue, o jovem não conseguia imaginar como poderia desfazer o que já havia sido feito. Um grupo de homens estava sentado nos pátios próximos às tendas, conversando alegre e descontraidamente. Eles adoravam provocar uns aos outros, mas sempre sabiam que podiam contar com a ajuda uns dos outros e que estariam presentes quando fosse necessário. E agora um deles jazia ali, encharcado de sangue, e seu olhar nunca mais se voltaria para seu companheiro. E se você olhasse com atenção, veria que todos estavam empalados pelas espadas inimigas ali, e aquela havia sido sua última incursão conjunta, que terminara de forma tão trágica. Impulsionados por seu orgulho e senso de camaradagem, lutaram até a morte, quando deveriam ter avaliado a situação corretamente e fugido. O jovem não conseguia entender por que gigantes capazes de repelir a aura dos espadachins mais poderosos do Império puderam ser derrubados apenas por sua espada. Se não fosse por esse fato, os soldados comuns não teriam precisado ficar na linha de frente e não teriam morrido logo no início. Ele poderia ter passado muito tempo refletindo sobre o motivo disso ter acontecido, mas o jovem não tinha nem forças nem vontade para isso. De repente, ele ouviu uma voz tentando chamar sua atenção. Uma voz familiar disse que por causa dos ferimentos, ele não conseguia se mover, mas esperava que alguém ali o ouvisse. O jovem se levantou, apoiando-se com dificuldade na lança. Ele também havia perdido muito sangue e estava mental e emocionalmente abalado. Por fim, ele chegou até a origem da voz e percebeu que pertencia ao comandante. O jovem sentiu um claro alívio ao perceber que o comandante-chefe havia conseguido sobreviver. Mas a senhora Adeshan havia perdido o braço direito, além de uma enorme quantidade de sangue, e agora estava simplesmente deitada ali, encostada em uma pedra enorme. Ronan tentou brincar, dizendo que a garota não parecia estar muito bem para uma comandante-chefe. Mas Adeshan não estava com disposição para brincadeiras. Ela disse que o cabo também não parecia estar muito bem, mas que outras coisas eram mais importantes naquele momento. Ronan informou que o gigante Agaiut estava morto, ele mesmo o havia matado e que o corpo do gigante jazia ali perto. Ao ouvir essas notícias maravilhosas, a comandante-chefe deu um suspiro de alívio e agradeceu ao cabo por seu serviço. Ronan se manifestou. Já que a comandante-chefe está grata a ele, ela teria a gentileza de ouvir seu pedido? O jovem queria falar sobre os corpos dos soldados mortos. Normalmente, eles são deixados no campo de batalha ou queimados, mas Ronan gostaria de lhes dar um enterro digno.
A garota respondeu que o cabo parecia estar em melhor estado do que ela, então, porque ele mesmo não cuidava dos corpos de seus companheiros. Mas de forma totalmente inesperada, Ronan começou a chorar e tossir. Seu comportamento surpreendeu muito a garota. Depois de limpar a garganta, o jovem mostrou a ela um punhado de sangue e ficou claro que ele também estava gravemente ferido e ainda não se sabia ao certo qual dos dois continuava vivo. Ronan havia passado a maior parte da vida sem fazer nada de concreto e conquistado muito pouco, e agora parecia terrivelmente injusto que ele simplesmente morresse assim. A Deschamps se perguntou o que o jovem teria feito se tivesse conseguido sobreviver. O cabo pensou por um momento. É claro que ele gostaria de ter agido de maneira diferente, tendo aprendido com seus erros. Mas, no fim das contas, o jovem disse que gostaria muito de estudar na academia. O fato é que o jovem ficou profundamente magoado com as palavras que o gigante Agaiut havia dito sobre as pessoas pequenas e insignificantes. Além disso, a irmã mais velha de Ronana sempre quis que o irmão frequentasse a academia e tinha planejado mandá-lo para lá. Mas agora é tarde demais para falar sobre isso, afinal, o jovem logo se reunirá com sua família. O comandante-chefe olhou para o cabo e disse que a equipe de busca chegaria assim que a chuva parasse. Mas Ronan não via problema nisso, e não queria falar de coisas inúteis, pois tinha certeza de que não tinha muito tempo de vida. A chuva continuou por um bom tempo, mas, de repente, ouviu-se um barulho estranho em uma das enormes poças. Uma chama caiu no chão. Os jovens perceberam que a chuva havia parado de repente e que a tempestade havia se acalmado. Depois disso, toda a área foi banhada por uma luz brilhante, como se clarões de fogo estivessem iluminando toda a paisagem. E agora, no céu acima do campo de batalha, uma criatura de 8 asas apareceu. Ela estava iluminada por todos os lados por uma luz ardente e parecia muito demoníaca. Logo, outros monstros voadores apareceram no céu ao redor dessa criatura de 8 asas, e agora toda a cena parecia uma dança de mariposas em torno de uma fonte de luz. Ronan se levantou de um salto. Ele não conseguia entender quem eram ou de onde tinham vindo. Estava claro que ele não tinha mais forças para lutar. A comandante-chefe Deschamps não conseguia acreditar no que via. Será que aqueles 3 gigantes não eram o fim da história? E agora a garota percebia claramente que não havia conseguido salvar o mundo. E essa já era a 3ª vez. Ela ainda tinha uma última chance. De repente, a garota foi tirada de seus pensamentos porque o cabo gritava bem alto, tentando chamar a atenção da comandante-chefe. O jovem exigiu que a Deschamps saísse daquele estado imediatamente e usasse a telecinesia para arremessar o rapaz em direção àqueles monstros, pois ele mesmo não conseguia alcançá-los. Parecia que a garota não entendia do que ele estava falando, mas Ronan estava prestes a iniciar uma luta contra aqueles monstros. A Deschamps não conseguia acreditar. Ele realmente queria lutar naquelas condições, mas o jovem não estava disposto a ficar de braços cruzados. O jovem tinha certeza de que estava prestes a morrer, mas ao mesmo tempo estava confiante de que conseguiria levar alguns dos monstros com ele. A comandante-chefe observava com admiração o cabo, que se recusava a desistir mesmo em uma situação tão precária. A garota olhou para Ronan e percebeu que ele realmente era tão teimoso assim, e que foi somente graças a ele que o povo havia conseguido chegar tão longe em sua luta. De repente, a comandante percebeu que talvez o cabo Ronan fosse exatamente a pessoa que ela estava procurando. O jovem nem teve tempo de processar o que estava acontecendo quando, de repente, a comandante correu em sua direção e começou a beijá-lo. Durante o beijo, a Deschamps passou uma pequena bola da boca dela para a do cabo. Foi algo muito inesperado. O jovem se afastou e tentou descobrir o que a comandante havia lhe dado, mas, infelizmente, ela já não conseguia mais falar. Parecia que suas forças estavam se esvaindo de seu corpo ferido ainda mais rápido e, em vez de palavras coerentes, ela proferia um disparate incompreensível. De repente, a garota se virou para Ronan e disse que, se algum dia se encontrassem novamente, ele deveria dizer a ela para não fazer nenhuma bobagem e simplesmente se tornar uma costureira. Ronan continuou a olhar surpreso para a comandante, que lhe dissera que já havia feito muitas coisas, mas essa era a primeira vez que ela fazia algo assim. Criaturas desconhecidas que estavam pairando bem alto no céu o tempo todo perceberam as 2 pessoas, e agora um monstro de 8 asas se preparava para atacar.
Um clarão poderoso logo iluminou o campo de batalha e os dois jovens que, por um capricho do destino, haviam sobrevivido naquele lugar. Era um dia quente de verão e nuvens brancas e fofas flutuavam pelo céu azul. À distância, avistava-se uma pequena cidade com uma floresta e um rio nas proximidades. A região parecia muito tranquila e acolhedora, não havia monstros nem campos de batalha à vista. No rio, crianças se divertiam em uma jangada e brincavam na água. Para elas, essa era a época favorita do ano. É claro que o jovem conhecia muito bem aquela região, já que estava perto de sua cidade natal, Nimbuten. O jovem percebeu que, de alguma forma, havia voltado ao seu passado, e agora Ronan segurava a cabeça horrorizado, pois as palavras do comandante-chefe haviam se revelado verdadeiras. Antes de morrer, a garota lhe contou que Ronan acabara de engolir a esfera de viagem no tempo. A mesma coisa já havia acontecido com Adeshan, e a garota, que começara como uma simples costureira, havia chegado ao posto de comandante-chefe. Essa esfera permitia que ela voltasse no tempo apenas 4 vezes, e ela já havia usado 3 dessas tentativas, então agora Ronan tinha apenas uma tentativa restante. A garota tinha certeza de que o cabo tinha o poder de matar os gigantes e estava convencida de que ele era a chave para salvar o mundo. Ronana precisava aprimorar sua habilidade, e agora ela estava muito feliz que o cabo também quisesse isso, já que ele havia admitido que sonhava em estudar na academia. A Academia Filion era um lugar onde muitas pessoas notáveis se reuniam, e o comandante-chefe tinha certeza de que estudar lá seria benéfico para Ronan. Adeshan repetiu seu pedido mais uma vez. Se eles se encontrassem novamente, Ronan deveria dizer à garota para não fazer nenhuma bobagem, mas simplesmente se tornar uma costureira. Ronan ainda não conseguia acreditar no que havia acontecido. Ele achava que tudo não passava de um sonho e que precisava acordar logo. O jovem começou a bater a cabeça contra uma árvore, e os transeuntes pensaram que ele tivesse enlouquecido. Mesmo que aquilo não fosse um sonho e ele realmente tivesse viajado no tempo, Ronan agora não fazia ideia do que deveria fazer ali, sozinho. O jovem espreitou com cautela, mas também com curiosidade, por trás da árvore, para a cidade de sua infância, mas então lhe ocorreu uma ideia. Afinal, se aquilo era seu passado, isso significava que ele poderia encontrar sua irmã mais velha, e o jovem, agarrando seu bastão, saiu correndo o mais rápido que pôde. Ronan correu para a cidade, pois se lembrava bem da cidade de sua infância. E se aquele fosse de fato aquele mesmo lugar, então ele logo chegaria ao seu destino. Mas de repente uma voz à distância chamou sua atenção. Alguns valentões estavam atormentando um menino. Eles haviam pendurado a criança de cabeça para baixo em uma árvore e estavam exigindo algo dele. Aqueles idiotas sempre foram verdadeiros canalhas. Ronan de repente percebeu que algo estava errado ali. Ele olhou com atenção e viu que a criança não estava suspensa de cabeça para baixo por uma corda, mas por magia. Magos são muito valorizados no campo de batalha, já que raramente são vistos e agora não está claro de onde esse mago veio neste lugar remoto. Ronan se esforçou um pouco para lembrar e percebeu que, por volta dessa época, aquele mesmo menino morava em algum lugar por ali. O menino estava muito angustiado. Ele não sabia quando esses valentões finalmente iriam parar com suas provocações. Afinal, se isso continuasse, algo ruim poderia acontecer ao menino. O pobre menino estava suspenso pela perna com magia. Ele implorou para que o soltassem e insistiu que não tinha dinheiro. O valentão disse que não se importava com explicações. Ele simplesmente tirava dinheiro de crianças mais novas, e a situação delas não lhe interessava. Depois disso, o valentão começou a bater no rosto do menino e a dizer que ele deveria ser um filho bom e digno e ganhar dinheiro suficiente. De repente, o valentão se virou para o mago e exigiu que ele fizesse outra coisa por ele. Acontece que o menino não havia recuperado a consciência após a surra, então precisava ser levantado mais alto usando magia. O mago ficou muito assustado. Ele disse que não poderia atender a esse pedido. Se começasse a levantar o menino mais alto, poderia acidentalmente deixá-lo cair. Mas o valentão não quis ouvir nenhuma explicação ou desculpa de Hazel e exigiu que ele não tivesse medo. Afinal, não era ele quem estava pendurado na árvore. Assustado, Hazel tentou entender como tudo isso tinha acontecido em sua vida. Será que estudar magia realmente tinha sido uma má escolha?
Eisel havia estudado magia com grande entusiasmo e depois apresentado vários truques para os moradores da cidade. Ele queria mostrar a todos que era capaz de fazer algo de bom. Mas agora seu conhecimento e talento mágicos estavam sendo usados pelos valentões e, é claro, ele tinha que se recusar a fazer o que eles exigiam. Mas isso era muito assustador. Eisel nem sequer teve tempo de cumprir a ordem dos valentões quando, de repente, um enorme pedaço de pau bateu com força em suas costas.